Caetano, ali quando você falou do assassinato do irmão da Sâmia, você sabe que é uma coisa cutucando a minha cabeça nos últimos dias, que foi o seguinte: o Antony Garotinho esteve aqui, soltou o verbo sobre a dinâmica, a anatomia criminal do Rio de Janeiro, Comando Vermelho. Ele sabe como pouco sobre isso, né? E ele conta que quando o irmão da Sâmia é assassinado lá na Barra da Tijuca, e foi por integrantes do Comando Vermelho, se montou um tribunal, Adriano. O Comando Vermelho montou um tribunal para julgar os caras que cometeram este erro, certo? Mas sabe o que fica na minha cabeça, Adriano? Eu não vou aqui acusar ninguém, tá? Eu não vou fazer uma acusação. Mas é no mínimo um levante que nós temos que fazer para que as interrogações sejam respondidas. Com base no que está sendo deflorado da relação do Comando Vermelho com a política, esses caras da cabeça própria, a mando do Comando Vermelho ou a mando da política? Foi um erro? Confundiram o cara de fato com alguém que era parecido pro fulano? Que era parecido com um cara que tinha saído da cadeia, não sei o que, babá? Ou a política mandou matar o irmão da Sâmia porque é o irmão da Sâmia? Eu não tenho essa resposta. Agora, eu tenho uma outra dúvida. Adriano, a Sâmia me falou ao vivo aqui que ela pediu proteção, que tem direito a uma escolta da Polícia Legislativa para o Arthur Lira. O Arthur Lira concedeu, depois que o irmão foi assassinado, mas dias depois o Glauber foi para a tribuna e criticou o Arthur Lira. Sabe o que o Arthur Lira fez? Ele não renovou a escolta dela. A quem interessa uma deputada que teve o irmão assassinado não ter uma escolta renovada? É tudo muito sem resposta, cara. Tem muita coisa aí, muita coisa. Esse narco-estado tá deflorado. E aí nós temos uma Marielle morta, depois é o irmão da Sâmia, depois eu não sei o quê. E aí? Eu sei que o Rodrigo Bacelar tá preso porque ele é envolvido com o Comando Vermelho. Isso eu sei. E que metade da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro tá tentando salvar a pele do cara. Ô Adriano, só tem 2 motivos para você tentar salvar um cara que caiu algemado como um comunicador do crime organizado. Ou você também é do crime organizado, ou esse cara te tem na mão por outra coisa. Não tem motivo. Você pode ser teu irmão, pode ser teu pai, pode ser quem for. Pode ser quem for. O cara caiu porque tá com o crime organizado. E você se expõe politicamente para votar a favor da recondução desse cara ao cargo, para que ele não perca o cargo, para que ele assuma, que ele saia da cadeia. Ou você também é dessa barca, ou você não é da barca, mas esse cara sabe algum podre seu. E você tá compromissado. Não tem outra razão para você. Depois, quando você toca ali no ponto do quanto o PT fez pelo Glauber, eu quero aqui já dar uma resposta, tá? Tem uma teoria, eu não vou falar nome, não é porque... É porque não precisa, né? Porque eu sei que vai chegar e que tem que chegar, a gente não precisa ficar com picuinha, mas eu acho que a resposta tem que ser dada para a tese, né? Atacar as ideias e não as pessoas, como disse ontem uma série de deputados lá, né? Os caras dizendo o seguinte, ó, tem colega jornalista aí que faz uma força danada para atacar o presidente Lula e o governo federal e tudo que vem da governança e diz assim: o Lula, quando esteve preso, o Glauber saiu por ele. Agora a situação do Glauber e o Lula não sei o quê. Gente, olha só. O presidente da República é diferente de não sei o quê. O Lula não pode falar nada em nome do Glauber. Mas vamos combinar uma coisa? Ele botou todas as forças que tinha à disposição em nome do Glauber. O PT, nas últimas horas, viveu o Glauber. E durante todo o processo do Glauber, o PT viveu o Glauber. Viveu a situação do Glauber, sendo o Glauber da ala do pessoal que mais critica o PT e tal. Mesmo assim, Lindbergh se empenhou, Siciliano se empenhou, Gleisi se empenhou, os deputados do PT se empenharam. Não é só votar, se empenharam, foram lá negociar, foram não sei o quê, foram para as redes. Agora, não pode vir o presidente da República tentar fazer um ajeite das coisas do Legislativo, porque daí senão depois, Adriano, vai ter que aceitar que o Legislativo também opine. Aí tu diz que o Alcolumbre não pode, mas tu quer vir aqui se meter na coisa do Gumota? Não, eu acho que tá perfeito. Diga lá. Não, primeiro você fez a análise perfeita. Não pode não ter sido o Lula diretamente, mas desde a greve de fome, que a Gleisi foi lá, que o Glauber se algemou lá, se amarrou lá no plenário, a Gleisi nunca, a Gleisi Lindbergh, no caso, nunca abandonaram o governo. Agora, aqui em São Paulo, Tiaguinho, eu vou te falar uma coisa.
tem um movimento das chamadas Mães de Maio, Mães dos Crimes de Maio, Mães de não sei o quê, que é o pessoal que teve filho assassinado, tem filho assassinado todo dia pela polícia na rua, que a palavra de ordem delas é pela federalização dos crimes contra a juventude, do genocídio da juventude. Bom, eu sou integrante desse grupo desde 2004, quando teve a chamada ataque às bases do PCC. O que acontece? Se tem que haver uma federalização dos crimes, o crime talvez o mais importante, mais histórico, mais simbólico, que deveria haver uma federalização, é o assassinato do irmão da Sâmia e dos 2 outros ortopedistas na Barra da Tijuca. Porque os 3 ortopedistas, isso aí eu posso falar com propriedade, que o pai e a mãe do Marcos Corsato, que era o ortopedista que me atendia no HC, dona Ruth e seu primo Corsato, eu vi Marcos Corsato nascer, se criar, entrar na medicina e virar professor. Os 3 professores da Faculdade de Medicina que foram assassinados na Barra da Tijuca foi por encomenda. Os caras eram branquinhos, gordinhos, redondos, chegaram no hotel, não tinham o que comer, atravessaram, foram num quiosque na praia, e os caras chegaram e falaram, é esse, pá, 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 é esse, pá, pá, mataram os 3, por encomenda. Agora, qual é o problema do Brasil hoje? Nós não entendemos nada. Agora que o Lewandowski, Sarrufo, toda aquela equipe, está mergulhando e fazendo a anatomia do crime. Aqui no Brasil, nós chamamos... Tudo é Comando Vermelho, tudo é PCC. Não é nada disso. Cada organização criminosa tem sua gênese. No Rio de Janeiro, qual é a organização principal, miliciana, patronal, descendente dos esquadrões da morte? São os milicianos. É o Adriano, aquele Adriano, é o Queiroz. É essa turma. É o Porto de Itaboraí, são as CACs, os clubes de caçadores que abastecem, que têm armamento. O armamento entra pelo porto. Vocês que são cultos e tal, dão um Google. O que é o Porto de Itaboraí? O que o Bolsonaro fez em Itaboraí? Entendeu? É isso, essa é a anatomia do... Por que não aprova o Ministério da Segurança Pública? Por que não aprova o Plano Nacional de Segurança Pública? Porque a direita não quer. A direita não quer. Porque todos os crimes deveriam ser federalizados. Essa é a bandeira civilizatória do povo brasileiro. A morte do irmão da Sâmia foi encomendada. Assim, com foto, ó, é esse, vai lá, o cara vai chegar lá no hotel, no tal, ele atravessou a rua, vai lá e queima o cara, queimaram o cara. E queimaram 2 colegas dele. Foi isso que aconteceu. Entendeu? Então só nos resta uma coisa e domingo ir pra rua. Só isso. É a única arma que nós temos. Certíssimo. Certíssimo. O Adriano, teve gente aqui no chat dizendo, mas o que aconteceu com o irmão da Sâmia, infelizmente, foi uma coincidência trágica mesmo, o cara era parecido com o cara, não sei o quê. Adriano, olha só, eu até entendo esse argumento, que é um argumento oficial, mas vamos combinar uma coisa, você é um soldado do crime organizado, do Comando Vermelho, e você toma uma iniciativa própria de sacar da pistola e ir lá na Zona Sul atirar a esmo, não é o proceder do Comando Vermelho, não é como o Comando Vermelho opera, não é. Aí você vai dizer, tá, mas por que o cara fez então? Se não foi a mando do chefe, só pode ser porque alguém deu uma grana maior pro cara e disse, eu preciso que você cumpra essa tarefa pra mim. E por que os caras foram executados em seguida? Por que os caras foram executados? Quem mandou executar? Quem pagou a execução? Soldado não mata ninguém. Por que os caras que mataram os médicos... Por que os caras que mataram os médicos foram mortos em seguida? Quem deu essa ordem? É isso. É
por isso que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro está bichada. É por isso que os Bolsonaro têm o Rio de Janeiro e as milícias, aquele condomínio que eles moravam, que era um depósito de armamento. Era um depósito de armamento. Entende como é que é? Então, agora que o governo brasileiro, o governo federal, né, porque o Lewandowski fala assim, ó, para eu trabalhar preciso de dinheiro, porra, mas conta para o povo brasileiro o que está acontecendo, onde estão as organizações criminosas, ou nós vamos deixar isso aqui virar o México, né? Lembra daquele filme que ganhou o Oscar lá, que todo mundo ficou chateado e tal, que mostrava como as organizações criminosas controlavam um país do tamanho do México? Uhum. O Rio de Janeiro hoje é um narcoestado. Um narcoestado. Teria que haver uma intervenção federal total no Rio de Janeiro para dissecar todas as organizações clandestinas, as organizações criminosas. Por isso. E não duvide, se o Glauber não tiver um programa de segurança, de proteção, não duvide que qualquer hora os caras dão um jeito de eliminá-lo. Ou eliminar a Sami aqui em São Paulo. Desculpe falar dessa forma tão violenta. Mas é a verdade, a gente tem que falar a verdade como ela é, Adriano. E você está certíssimo. Domingo, se as ruas derem uma resposta potencial, mas uma resposta de verdade, quarta-feira, o jogo é outro. Quarta-feira não é jogo jogado. O Senado tem gente com um pouco mais de neurônio do que na Câmara Federal. Os caras do centro, até da direita no Senado, sabem que o cálculo não é tão fácil, e se sentirem que as ruas podem apertar o calo deles, não vai passar essa balbúrdia do Bolsonaro aí, Adriano. Bom, aí como diz o velho Chico Buarque, chame ladrão. Se passar isso lá com a relatoria do Espiritual a mim, chame ladrão. Domingo é o dia. Tem que convocar esse dia, todas as organizações políticas, religiosas, tem que estar na rua no domingo. Todo mundo.